Bom dia, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma devocional e espero que você e a sua família estejam firmados na fé em Cristo Jesus. Amém? Nesta manhã, eu quero convidar você para a gente meditar um pouco aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse texto, ele nos faz refletir um pouco sobre a perseverança da nossa fé. Nós temos visto, de modo geral, pessoas que outrora confessaram a fé no Evangelho e em Cristo Jesus por motivos variados. De repente, a gente vê que essas pessoas se afastaram, não deram continuidade, não perseveraram na sua caminhada no Evangelho. Algumas não porque não recebeu de fato a semente, a boa semente do Evangelho, mas porque se decepcionou com a igreja, com liderança, porque não foi bem discipulada, esse tipo de coisa. E a gente sabe muito bem que uma das evidências dos finais dos tempos é a apostasia, é o abandono da fé. E esse texto, Paulo, ele exorta os irmãos de Colossos para que eles possam perseverar na fé que receberam. Observe comigo as expressões de Paulo aqui que são importantes a gente avaliar. Ele diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. A primeira afirmação que eu quero fazer para que todos nós possamos perseverar na fé é que nós precisamos afirmar sempre que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas e andar nesta confissão. Quando a gente lê o Novo Testamento com cuidado, nós vamos perceber que não existe nenhum versículo bíblico falando que somos salvos ao confessar Jesus como Salvador. Não existe nenhum versículo. Agora, nós vamos achar várias vezes versículos nos dizendo que nós somos salvos quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. E Paulo está dizendo aqui, como recebestes a Jesus Cristo como Senhor, assim andai nele. Paulo está nos dizendo que a nossa perseverança na fé está na convicção, na certeza de que Jesus é Senhor sobre nós. Ou seja, que Ele agora é aquele que governa nossas vidas, que dá direções para as nossas vidas. E nós não andamos mais de acordo com o nosso próprio nariz, não andamos mais de acordo com a nossa própria cabeça, com os nossos próprios pensamentos, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, como diz Isaías. Então nós precisamos entender e firmar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, naquele que agora governa a nossa vida, as nossas decisões, todas as questões relacionadas às nossas vidas. E aí Paulo, ele diz que, firmados nesta verdade de que Jesus é nosso Senhor, nós precisamos andar nele e nele estarmos radicados. Quando Paulo usa essa palavra radicados, ele está usando a
mesma expressão a gente pode usar de enraizados, ligados na videira, no senhorio de Jesus. Nós precisamos estar completamente envolvidos nesse governo, nesse senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de perseverarmos e desfrutarmos dos frutos da nossa perseverança na verdade do reino de Deus. Então nós precisamos estar enraizados, porque só assim poderemos dar frutos de acordo com o Evangelho de Jesus. E ele diz mais, e edificados na rocha, para quando vierem as tempestades tentando minar a nossa fé, tentando derrubar todas aquelas questões que estão sendo formadas pelo Espírito de Deus em nós, edificados nessas verdades, quando vierem as tempestades, nós estaremos firmes, a nossa casa não vai desabar, a nossa fé não vai desabar, porque estamos edificados na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E confirmado na fé. Ou seja, é você receber na comunhão diária, com a palavra, na oração, na intimidade com Deus, a confirmação do Espírito de que somos filhos de Deus. A confirmação do Espírito no nosso coração, que nós temos a marca, o selo da garantia de que somos do Senhor. E Paulo diz mais, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. A instrução que Paulo está dizendo aqui tem a ver com o processo do discipulado, que nós podemos chamar também de processo de santificação. Quando somos radicados, edificados, confirmados na fé, é porque estamos sendo instruídos, estamos no processo da santificação, que é o fruto da ação do Espírito Santo em nós. Amém? E Paulo conclui dizendo, crescendo em ações de graça. Essas ações de graça que Paulo está tratando aqui, não está falando dessas bênçãos que geralmente a gente compartilha. Ah, eu fui abençoado na saúde, eu fui abençoado financeiramente com um emprego, eu tenho um carro novo, uma casa nova, que são coisas boas, mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que essas ações de graças são resultados dessa ação de perseverança na fé em Cristo Jesus. E a gente percebe o Espírito de Deus agindo em nós e nós respondendo a Ele. Então nosso coração se enche de louvor, se enche de ações de graças, de cânticos, de exaltação àquele que está agindo em nós, está fazendo-nos progredir, apesar dos desafios, apesar das circunstâncias, dos ataques do mundo, da carne, do diabo, tentando nos derrubar na nossa fé. Mas nós agradecemos a Deus porque estamos confessando Jesus como nosso Senhor, aquele que governa nossas vidas, e, portanto, estamos nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, porque estamos sendo instruídos pelo Espírito de Deus e crescendo com o coração cheio de louvor, cheio de gratidão a Deus, porque Ele está trabalhando e nos fazendo amadurecer nele, para louvor e glória do seu nome. Pai, eu desejo que cada irmão meu que ouve esta meditação possa experimentar o que
Paulo nos instrui aqui nesse verso. E que sejamos perseverantes, firmados no senhorio de Cristo, radicados, edificados, confirmados na fé, instruídos diariamente pelo Teu Espírito. E o nosso coração grato, e o coração de cada um grato pelo fato de estar sendo amadurecido na verdade do Evangelho. Obrigado, Senhor. E abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.